Fala galera! Um prazer tê-los aqui, não para uma videoaula, mas para um bate-papo com a super coaching Vanessa Tobias, para a gente conversar um pouco sobre como traçar metas de estudo e cumpri-las, né, Vanessa? Principalmente isso. A Vanessa, além de coach, ela é empresária e ela tem um projeto que atende gratuitamente escolas públicas e privadas para o desenvolvimento dos adolescentes, desenvolvimento humano, para que você possa realizar os seus sonhos. Vanessa, prazerzaço tê-la aqui, é uma honra você ter aceitado o nosso convite. E eu já vou começar com a primeira pergunta, que eu também passo por isso. Então, quando o ano vira, a gente faz um monte de eu vou isso, eu vou aquilo, esse ano vai, esse ano eu vou detonar. De repente, no carnaval, já a coisa desandou. O que eu quero saber de ti é, como é que eu traço as minhas metas de ano novo e eu consigo cumpri-las até o final do ano? Tem uma fórmula, você pode ensinar a gente aí? Esse nosso assunto é muito clássico. Gente, oi, né? É muito legal estar aqui, a tua energia é muito especial. E eu sei que quem está assistindo a gente tem essa mesma vibração. Então, eu estou bem em casa, bem confortável e bem feliz de estar aqui. Que bom. A coisa da gente ter muita expectativa sobre o ano novo, então esse ano, agora vai dar tudo certo, é muito massa. O problema é se a gente coloca essa meta do ano inteiro sem ter o pequeno passo para executar o grande. Então, primeiro ponto. Cuidado com as grandes expectativas, elas valem a pena, mas é preciso que eu consiga fazer o básico para que eu possa evoluir para o grande. Então, eu posso até dar o descanso no carnaval, não tem problema nenhum. Sim. Contanto que eu entenda como viver muito bem esse movimento do descanso para voltar com todo o gás de novo. Né? Essas permissões aos ciclos, né? Aos pontos de grande energia e aos pontos de baixa energia são importantes. Uma coisa que normalmente é uma ilusão sobre a administração do tempo, sobre como a gente vai realizar as nossas metas, é que eventualmente a gente coloca para frente, vou realizar como passar no vestibular, como é parte do que a gente está fazendo aqui hoje, pensando juntos sobre como fazer, como a coisa mais importante do ano, e esquece de voltar a atenção para dormir bem, para me alimentar bem, para conseguir fazer as coisas mais simples, como de repente arrumar o zíper da minha mochila, como almoçar com a minha mãe. Sim. Fazer as coisas pequenas e as coisas básicas vão garantir que eu consiga executar um bom ano inteiro e não só aquilo que está previsto para o fim, entende? Ou seja, começar do mais simples para chegar no mais complexo. Outra coisa, muita gente vai dizer para a gente que existe uma fórmula de como fazer esse ano acontecer. Então a gente vai fazer esse nosso encontro, ou vai fazer a leitura ou assistir um outro vídeo de alguém que diz como é que eu vou administrar melhor o meu tempo ou como é que eu vou conseguir as minhas metas. Só tem uma pessoa que pode dizer como é que tu vai conseguir as tuas metas e qual é a melhor maneira de executá-la, que é a gente, só nós. É muito individual esse processo de se descobrir. A gente estava conversando sobre isso, né, que se a gente for pensar numa grande meta, num grande sonho que a gente já realizou, a gente executou passos, a gente fez etapas que foram naturais. Ninguém disse pra gente como fazer. Eu te contava que na época do colégio, eu corri com a tocha olímpica. E correr com a tocha olímpica era uma meta que demandava pelo menos 7 anos. Porque eu tinha que estar no colégio da 5ª até o 3º. Então eu não podia sair no meio. Então se eu saísse na 6ª série e voltasse na 7ª, eu já perdia a chance. Mas quando eu estava na 5ª série, eu falei, meu Deus, eu nasci para correr com a tocha olímpica no colégio. E ia demorar 7 anos. Só que eu precisava estar no colégio, eu precisava participar das competições, eu precisava ter um grande número de medalhas. E eu fui fazendo esse caminho muito naturalmente. Então hoje eu sei que a minha fórmula para o sucesso tem relação com, primeiro, ter um objetivo muito inspirador, buscar informações sobre como fazer, treinar muito, aprender com as medalhas de prata, que eu ganhei muito mais do que de ouro, e entender que o tempo é importante. E eu faço esses passos para todas as minhas metas. Só que essa não é uma fórmula de outra pessoa. Essa é a minha própria fórmula. Então, para quem está em casa, é assim, olha, pense em qual foi a grande coisa que tu realizasse. E como que você fez para chegar lá. E repete a fórmula, porque ela é tua. A gente poderia falar de várias ferramentas. Estuda 25 minutos, para 5 minutos, que é Dá certo, a Pomodoro. Dá, funciona. Mas, por exemplo, se eu estudar 50 minutos, eu não consigo ficar 10 parado. Eu tenho que ficar
quase 40 minutos. Eu não consigo, depois de 10 minutos, voltar e fazer mais 5. Isso é meu. Isso, aceita. Eu aceito. Né? Tu aceita, eu digo assim, mas... Não, mas dói aceitar. Que eu fico pensando, porque cara... Porque se compara daí. Eu falo, pô, mas será que só eu que não consigo? Que aí eu já começo a achar que eu tenho déficit de atenção, que eu tenho algum problema, e não é, isso sou eu. Isso porque, de alguma forma, em algum momento, tu abriu espaço para que te influenciassem nos momentos mais importantes para ti. É importante só tu tá do teu lado, mesmo que ninguém esteja. Defenda-se na tua própria estratégia. Então, olha, não estou dizendo que a gente deve ficar um dia sem fazer absolutamente nada, aliás, 5 dias sem fazer nada, 2 dias estudando, achando que isso vai funcionar. Eu não sei se vai. Pode ser que para algumas pessoas funcione. Mas cada um precisa defender a sua própria estratégia. Então, se para ti funciona ficar 40 minutos descansando, porque tu produz loucamente em 50, eu sou assim. Eu prefiro uma pressão me colocando para ação do que eu fazer um planejamento longo. É da minha personalidade. Então, há pessoas que conseguem performar sob pressão em menos tempo e outras que preferem se planejar e fazer, no passar do tempo, o mesmo que a gente faz em 2 dias. Entendi. Alguns fazem em 5 dias. O problema é a nossa dificuldade em interagir com o nosso jeito de existir. Por quê? Porque a gente se compara. Quer não passar no vestibular? Compare-se com alguém. Ou pegue uma estratégia que não é tua para executar a tua forma de estudar. Agora, quais são os indicadores que tu vais usar para saber se está dando certo ou não? A gente conversava sobre a questão dos simulados, por exemplo. Uma pessoa bem-sucedida, ela sabe e gosta de olhar para as suas falhas e para os seus momentos de fracasso. Então ela olha para a medalha de prata que ela tem na mão e ela fala qual é a melhor estratégia. Só que essa estratégia é íntima, é dela. Você só vai poder pegar conselho bom mesmo de quem já está muito acima, muito avançado, né? E, então, unir-se com pessoas para formar um bom time, para que tu estude cada vez melhor, é ninja. É uma boa estratégia. Claro que é. É necessário. Só que ainda assim, tu vai encontrar mestres que vão te ensinar sobre estratégias que não funcionam para ti. Sim. Então, qual é a tua forma? E às vezes você acha, pô, esse cara conseguiu tanto e eu não consigo fazer assim, então... Então quer dizer que eu não vou conseguir. Eu percebi, assim, é uma cultura muito aqui do Brasil, de que a gente não pode falhar. Né? Pô, eu fui pro Vale do Silício e lá, eles incentivam você a falhar. Tem muita empresa que só te contrata depois que você diz onde você falhou. Porque e como você superou essa falha. Isso, né? Porque é o momento que você cresce. E aqui no Brasil, quando você falha uma vez só, fracassado, perdedor. Vanessa, as pessoas podem falhar. Pelo amor de Deus, por favor, sim, falhem e falhem bastante. Agora, quando eu digo falhar bastante, é profundo o que a gente vai falar agora, eu penso, porque... É um Philosophates of Life. Vamos filosofar. Pode, aqui é Philosophates of Life, pode mandar. A tristeza, people, faz parte da vida. Eu lidar com não ter dado certo é a grande chave para o sucesso. Acontece que, primeiro, eu preciso encontrar com quem eu vou compartilhar como eu me sinto sobre ter falhado ou sobre a própria falha, que abra um espaço para não julgar como eu me sinto. Então, ter uma base de apoio é bem importante. Quando eu falho, normalmente fico frustrada, então eu vou ficar entristecida com aquilo. E como uma visita indesejada, eu preciso aceitar que esteja comigo, permitir que eu visite o meu medo de não dar certo, para que eu encontre estrutura para ter gás de novo, para querer novamente arriscar. Então, falhar faz parte. E quando eu digo assim, que falhar faz parte, é que se a gente se comparar com como o outro performa, a gente nunca vai se conhecer bem. E a gente sempre vai falhar. Se tu não tiver o teu próprio indicador de felicidade e sucesso, se tu não se proteger na tua forma de existir, não encontrar a tua autenticidade, tu vai estar sempre errado. Então, eu vivo dizendo que a gente está reproduzindo covers. Tá todo mundo cover um do outro. Eu vejo isso direto, Vanessa. Cheio de cover. É tudo cover, né? E a gente esqueceu de saber quem nós somos. E o que acontece? Eu começo a me comparar, eu começo a escutar as expectativas, e quando eu faço isso, eu vou esvaziando a minha inspiração. Então, fica quieto. Procura estrutura para compartilhar as angústias, sabendo que elas existem, sabendo que vai dar errado em algum momento, mas que quando der errado, é a tua oportunidade. Eu sou fã de crise, né? Sim. Fã número 1 de crise. Porque eu sei que se eu fui golpeada,
o golpe me mostrou onde é que eu tenho que me desenvolver. Então eu tenho que aceitar, Olhar o golpe e dizer, o golpe foi aqui. Foi por isso. Na então, próxima vez, eu vou me defender, eu não erro a mesma coisa. Sim. A gente falava do planejamento no passar do tempo. Eu ia te perguntar até isso, vou até fazer uma consultoria aqui contigo. Por exemplo, às vezes eu faço meu planejamento da semana e eu não faço nem metade daquilo. Não sei se eu penso muito grande e isso me dá uma frustração muito grande. E eu começo a achar que, cara, você é incompetente, você não tem disciplina. É normal, por exemplo, o aluno fala assim, eu vou fazer baterias de segunda a sexta, 8 horas por dia. Aí ele faz 8, aí faz 4, faz 2, na sexta ele não faz nada. E aí ele sente que não fez nada durante aquela semana. Como é que eu faço para não acontecer isso? Tá. Eu boto só uma coisa para acontecer na semana, eu só vou fazer isso essa semana. Ou realmente a gente faz muita coisa para pelo menos chegar perto daquilo? O que tu poderia... Pensar pequeno não combina com a gente. Não é isso. Sim. Mas é o seguinte, se eu não consigo... Sabe dieta que tu fala assim, segunda-feira eu vou começar? Isso, eu sou desse aí. Aí chega meio-dia e na sobremesa tem um quindim. Já era. Já era, porque daí tu fala, putz, eu disse que eu ia fazer a minha dieta e eu já falhei comigo. A nossa autoconfiança, ela é proporcional à nossa capacidade de realizar qualquer coisa. Não é só a grande coisa, é a pequena coisa. Então quer dizer o seguinte, se tu diz, eu vou fazer uma bateria de estudos de segunda a sexta, 8 horas por dia, e tu faz segunda, terça, quarta e quinta, se tu não faz na sexta, tu já fez muita coisa, só que tu não cumpriu o que tu disse que faria. O que a gente está vendo dentro de sala são pessoas que dizem, não, eu vou fazer, eu quero fazer, mas que fazem até bastante, mas que pelo fato de não se conhecerem bem, colocaram uma meta muito grande e não executaram daquele tamanho, mas executaram bem, mas registraram o que no inconsciente? Que não dão conta. Então, autoconhecimento é poder. Você vai começar... É a chave. É a chave. Vai começar se testando. Viva... Isso, como é que eu me autoconheço? Porque, né, às vezes é um adolescente de 17 anos. Às vezes, realmente, assim, se o adolescente de 17 anos, às vezes ele olha para trás e fala, tá, o que eu fiz de grande? Porque, geralmente, essa fase é o primeiro grande projeto dele. Sim. Então, como é que eu me autoconheço? Como é que eu sei, cara, eu acho que eu tenho... É testando. Experimentando. E lembrando o seguinte, seja esperto, gente. O teu inconsciente, ele registra o seguinte. Se tu disse, chegarei às 9 horas na aula, e tu chega às 9 horas na aula, e esse é o teu compromisso para o teu dia, o teu inconsciente fala, esse cara cumpre tudo o que ele fala, então eu vou dar para ele um desafio maior. Ele vai chegar na hora e ele vai se alimentar bem hoje. Aí chega no fim do dia, ele fala, pô, esse cara chegou na hora e se alimentou bem. Eu vou mandar para ele amanhã um desafio. Ele vai se alimentar bem, ele vai chegar na hora e ele vai estudar 3 horas. Aí ele estudou 3 horas. Então, vai experimentando, trazer para dentro de ti um gás de eu sou capaz de fazer. Sim. Só que como a gente é megalomaníaco, sim, e aí a gente fica se comparando o tempo todo, a gente esquece de se experimentar dentro das próprias metas. Então, não tem problema colocar uma meta grande. Saiba que há um risco nela. Então, tu tens que ser justo contigo ao avaliar que quebrar tu não... ela em pequenos... micro, exatamente. Aí eu vou fazer esse aqui, agora esse. Porque às vezes assusta, né? Cara, eu quero medicina. Aí você olha lá no fala, cara, é coisa pra caramba, Sim. não vai dar. Então vou fazer o simples. Ontem eu tava vendo a questão eu tava lendo alguma coisa sobre aprendizado de inglês. Que o cara dizia bem isso. Ele falava, cara, se tu se propôs a aprender inglês e hoje tu não fez nada, antes de dormir, pelo menos vai no dicionário e lê uma palavra. Sim. Porque isso tu desperta no teu inconsciente que, cara, eu tô comprometido com a minha meta. Mesmo Exato. que seja pequena. E no dia seguinte você vai... Mas aí tu tem que ser inteligente para fazer ser pequeno tudo. Uhum. Esse é o ponto. Entendi. Esquece o grande, faz pequeno tudo. Ah, eu fiz um simulado. Aí tem uma questão lá de biologia que eu falei, meu Deus, sem chance de eu saber como é que eu vou fazer isso. Aí você fala, ai meu Deus, eu não sei fazer essa questão, eu nunca vou passar no vestibular. É isso que fica passando na cabeça. Não, você não sabe fazer essa questão, então hoje a meta vai ser essa questão. Então, em resolvendo uma coisa, o que teu inconsciente registra? Pô, teve um problema, mas ele foi atrás de resolver esse problema. Amanhã vai fazer 2. Amanhã vai fazer 2. Ah, entendi. Entende? Vai te dando uma força de vontade. Exato. O que executar. não impede que a gente tenha uma visualização, que a gente mentalize, que a gente fale, cara, que massa seria se eu passasse em medicina, que top, se eu me tornasse um mega engenheiro, que excelente. Tá tudo bem, mas é que não há garantia nem de que a gente vai estar vivo amanhã. Uhum. Então, assim, o que eu posso fazer hoje para esse dia ser o bicho? Hoje. Mas eu não estou te pedindo para fazer uma coisa megalomaníaca hoje. Tá. É simples. É assim, vamos assistir esse vídeo
E no fim desse vídeo a gente vai mandar para a turma dali uma rota de ação, que vai ser escolher um desafio possível para o dia de hoje. Um só. Um só. Um só. Eu ganhei um baldinho de estrelas, a coisa mais amada, de origami. Sim. E a pessoa que me deu disse, Vá, eu fiz essas estrelinhas à mão, cada uma mentalizando a tua felicidade. Ela fez 365 estrelinhas. E aí no primeiro dia eu falei, cara, eu vou dar uma estrelinha por dia para alguém ou para algum momento. E no primeiro dia eu achei só uma estrelinha para dar, que tinha sido almoçar com a minha mãe e tal. No segundo dia eu falei, cara, tem mais uma estrela hoje, não só uma, tem outra? Sim. E quando eu dei por mim, eu tô com um dia cheio de estrelinhas. Tá aqui uma estrelinha pra mim, tu entende? Bom. Uhum. E aí tu fala, eu vou ter outra estrelinha depois, eu tô indo almoçar depois daqui com minha melhor amiga de infância, é outra estrelinha. E tu vai se pontuando. Isso, quais são as tuas estrelinhas? É uma questão difícil de manhã, depois assistir esse vídeo até o final, depois Resolver mais uma questão, ler um capítulo, não sei do que, deu. Exato. E amanhã eu vou detonar. Somando Sim. pro que tá lá na frente. Claro. Né? Mas que te dá prazer, que te faz recobrar a noção de autoconfiança. Você acha que é certo isso que o adolescente faz de, cara, eu tenho que passar nesse curso em 1 ano? Ele bota Sim. tudo, aí ele estuda 16 horas, dá 3 meses, tá esgotado, dá burnout, o cara não aguenta mais, deprime. É certo isso? Tipo assim, é certo eu botar prazo para essa grande meta? Tipo assim, eu vou conseguir isso até tal dia para dar até um senso de urgência? Ou eu boto lá, quero passar em medicina, todo dia eu vou estudar, um dia eu vou passar. O que é melhor? Ou não, vou passar até o dia tal. O que funcionar para ele. O que funcionar? É. Eles não vão entender, eles vão falar, não, isso tem que ser esse ano. Como lidar, então, com a pressão? Porque não é só ele. Pergunta, ela é a pressão dele e é a pressão, às vezes, da família. Cara, tem que ser esse ano, porque se não for esse ano, você ano que vem vai ter que trabalhar, né? Parece que pune a pessoa assim. Sim, de pergunta para quem está escutando a gente você vai dar o seu máximo? Sim. Se o máximo desse ano não for o suficiente para, nesse momento, passar no vestibular, você não vai ficar mal. Não se preocupa. O problema é a tua noção de que você podia ter feito um pouquinho mais e não ter feito esse pouquinho mais. Eu falo bem isso. Eu falo, se você chegou nesse dia com a sensação de que fez o seu melhor, tudo certo. E seja adulto, fale com a sua família e fala, eu fiz o meu melhor, não deu, gente, será que eu posso mais um? Claro, é claro. E aí tu vais aprender sobre aquele processo. Maturidade. Sim. Né? Mas não, é isso ou minha vida vai acabar. E aí a gente pode falar disso depois, mas do quanto a gente se pressiona a realizar dentro de um espaço de tempo, se machucando. E às vezes tu tá se machucando para fazer a felicidade do outro, ou porque simplesmente não está do seu próprio lado. Então assim, vai dar o teu melhor esse ano? E a gente sempre dá o nosso melhor? A gente torce para que consiga passar em 1 ano. Sim. Se tu entende que esse é o teu certo, que isso te motiva todos os dias... Eu vou pegar até esse gancho que você falou, que é justamente também outro problema, outra dor que eles passam, que é como é que eu lido com as minhas emoções durante esse ano? De tanta pressão, de tanta coisa que o adolescente tem que fazer. Como lidar com tristeza, com depressão, com ansiedade? Às vezes a pessoa começa o ano bem, daqui a pouco está com ansiedade, está deprimido, está com insônia. Como lidar com isso, né? Sim. Com o estresse? Como é que eu gerencio isso ao longo do ano? A gente vai contar um segredo pro pessoal agora. Conte aí, né? Que quem vai passar no vestibular é alguém que aceita os momentos em que sente tristeza, depressão. Gente, na adolescência, 8 em cada 10 pessoas que estão pensando nesse momento em prestar o vestibular para um grande curso, pensam em se matar. 8 em cada 10. 8 em cada 10. Não, e nós estamos tendo, Vanessa, um grande aumento nos casos de suicídio, principalmente nos adolescentes. Mas o porquê? E aí é muito importante isso que a gente vai conversar agora. Porque a pessoa pensa que ela não tem o direito de viver essa fase sentindo medo, sentindo tristeza, sentindo frustração. Pô, o pai brigou com a mãe, estão se separando, tá faltando grana em casa porque o cursinho tá apertado. A menina que ele gosta não olha para ele, tá olhando para o outro. Então a gente quer muito fazer dar certo numa fase em que os hormônios estão juntos se movimentando, e o que a gente faz com a nossa tristeza? A gente tenta abafar. E a gente tenta abafar como? Comendo muito, dormindo muito, assistindo Netflix, fazendo compra, tomando antidepressivo, se drogando. E a variedade... Enchendo a cara. A variedade de comas existenciais vai afastando a gente da realização. Porque ao invés de eu sentir de uma vez por todas aquela tristeza, ter com quem conversar, falar sobre essa angústia
E aí, então, esvaziar o nosso copo para permitir que a gente encha de coisa boa de novo, a gente não faz. Eu comentava que esses dias eu estava meio bad vibes e aí eu fui conversar com meu pai e meu pai falou, não, mas se tu fica mal, eu também fico mal. Eu disse, mas eu tenho o direito de ficar mal. Dê-se o direito e às vezes o teu pai não vai entender, tua mãe não vai entender. Ache um bom amigo, um bom professor, alguém com quem tu possa dizer, cara, eu não estou bem. Porque faz parte. E se, nesse momento, tu tá aí, estudando para passar em medicina, ou num outro curso top, e não passou nenhum medo na tua cabeça, não tem nenhuma angústia, nenhuma tristeza, nenhum mínimo de angústia máxima. Sim. Tem alguma coisa errada? Porque é do processo. E tem uma questão também de se comparar com os outros, né? Que às vezes você se compara, fulano conseguiu, ciclano conseguiu, eu não consegui, logo eu sou um fracasso. E como o adolescente às vezes é intempestivo e toma decisões muito exageradas, o cara se mata. Não, e assim, o fato de eu não poder falar pra ti que eu tô triste faz com que eu me desapegue daquele grupo que parece feliz. Que tem um monte de gente triste junto, mas todo mundo dizendo que tá bem. Ou não tá dizendo nada. Aí eu saio desse grupo, começo a sentir que eu não sou significativo. Começo a falar, cara, minha vida não tem importância. Porque, além de tudo, eu não tenho amigos agora, eu tô triste, eu não vou passar no vestibular, então eu vou terminar com a minha vida. Sim. Então, é muito duro lidar com isso, porque é da natureza. Eu quero, assim, convocar para que a gente possa conversar muitas e muitas vezes, espero que a gente se veja mais vezes. Porque eu passei por isso na minha adolescência, entende? De querer acabar com a minha vida. Se matar? Sim, e assim, era tanta confusão, eu não cheguei a fazer nada, mas eu fui correndo para minha família que me segurou na cama, porque eu disse, olha, eu estou pensando em acabar com a minha vida, porque é muito difícil viver com tantas expectativas, com ter que tomar decisões que eu não estou pronta para tomar. Então, eu não tinha certeza se eu queria fazer o que eu fiz. Eu fiz jornalismo primeiro, depois eu parei, depois fiz administração e aí depois fui para essa área do desenvolvimento humano, que é o que eu nasci para fazer. Mas eu tinha muito medo, porque todo mundo tinha expectativa. Tu é brilhante. Você disse que vai fazer medicina na tua casa, é porque te consideram brilhante. Então, a pessoa carrega um troféu que ele não tem certeza se é dele, de que ele é brilhante. Então... E se ele quer aquilo, né? Às vezes o cara não quer e faz por vaidade... Porque é um selinho de que, vou fazer medicina, sou inteligente, sou não sei o quê. Só que a pessoa não nasceu para aquilo. E continua vivendo uma vida que não é dela. E às vezes é por isso que ela não tem a motivação, às vezes é por isso que ela não dá sequência nas metas, porque eu tenho garantia de qualquer meta que tu quisesse, e tu também, nós todos, você atingiu a meta que era da tua alma. Todas as vezes. Tu diz, isso nasceu para mim, de alguma forma aquilo estava para ti no teu destino. Então, o caminho para aquele que está no lugar certo vai fluir, é natural. Todas as coisas grandes foram naturais para nós. Se eu estou tendo que me machucar, se eu estou tendo que passar por muitas angústias, sofrendo, me machucando, porque eu tenho que dizer para os outros que eu sou inteligente. Não está certo. Não está. Não está certo. Não está certo. Só que as pessoas hoje, elas acham que a vida é isso. Eu tenho que sofrer o tempo todo. Não tem. Não tem, né? É prazeroso, sabe? Eu quero, ano que vem, fazer uma especialização no luto. Quem tu conhece que quer estudar a morte? É pouca gente, né? Não é todo mundo. Você fala, cara, que assunto chato. É porque eu nasci para isso. Para mim é natural. Entende? Sim. Então, o caminho se abre. Aí é a data do curso, é a data que eu posso. Aí eu conheço as pessoas... Vai se abrindo, né? Eu digo que o universo conspira a favor quando você está seguindo o teu coração, vamos dizer assim. Sim. E até pegando um gancho, Vanessa, como é que com 15, 16, 17 anos, 19, eu escolho o que eu quero ser pro resto da minha vida? Tem uma Vanessa dica de vida para dizer para eles, cara, é assim, é assado... Tu nunca vai saber. Nunca vai saber. Não. Tu vai... Eu até hoje, eu tô quase 40 anos, tenho dúvidas. E viver com a dúvida é do gênio. Cara, o Sócrates, olha esse cara. Ele não publicou nenhum livro. Platão escreveu sobre o Sócrates, porque o Sócrates dizia o seguinte, a conclusão que eu chego hoje questiono amanhã. Olha isso. Então, quer dizer, aquilo que eu tenho certeza nesse momento, o gênio questiona. Tem uma pergunta que eu amo, que é, no que você pode ser o melhor do mundo? Uma pergunta de coaching executivo. Quais são as coisas que você pode fazer excepcionalmente bem? Reunindo os recursos que tu tens e o teu talento. Você vai escolher ser o melhor do mundo em alguma coisa, o teu talento vai te salvar. É alguma coisa... Brilho. Você vai chegar no vestibular e se esse é o teu caminho, você vai acertar naquela questão porque a sorte acompanha o gênio. Sim. A sorte acompanha o gênio. Legal. E o gênio é o cara que fala, eu reúno os recursos necessários para executar algo praticamente impossível.
mas que só eu daria conta de fazer. Sim. Tu tens que se perguntar isso. O que é praticamente impossível, mas que é no detalhe que eu vou vencer, que só eu sou capaz de realizar. E aí tu vais encontrar o que tu nasceu para fazer. Só que às vezes o cara pensa isso, daí ele fala, cara, é matemática. Ele pensa, pô, mas matemática eu vou morrer de fome. Aí ele diz pra família, nossa, tá louco, você só vai dar aula. E aí o cara desiste do talento dele. Porque, tu até me falou um negócio que é interessante, é que escutar muito os outros nos cega, né? Cara, tem uma mulher, tu tem que conhecer essa mulher. Chama Sarah Blakely. A Sarah é uma mulher que hoje tem 40 e poucos anos, 4 filhos depois dos 37 anos, e é a única mulher da Forbes que é bilionária sem ter herdado, sem ter herança. Sim. Ela construiu o patrimônio dela, sozinha. O que ela fez? Ela faz, é uma empresa que chama Spanx. Ela vende roupas que te ajudam a parecer mais magro. Ah, Show de bola. eu devia ter feito isso, eu fui inventar de dar aula. E a Sarah dá conselhos, e um dos conselhos é, não conta pra ninguém a tua inspiração. Pega pra ti, porque você pode ter uma ideia de 1 bilhão na mão, e é o fato de tu contar, porque a pessoa não tá vivendo o teu sonho, vai falar, cara, tá louco, vai vender roupa que emagrece, pra quê? Quem é que vai comprar esse negócio? Você vai dar aula de biologia na internet? Ah, pelo amor de Deus, vai fazer... Quando eu falei isso, eu vou dar aula de biologia na internet, muita gente me chamou de louco. E o que eu aprendi, e deu super certo, né? Então, né, Fio? Deu certo, né? E o que eu aprendi foi, quando começam a te chamar de louco, é porque você tá no caminho certo. É verdade, porque toda vez que eu falo, vou fazer isso, a galera, não, maluco, falei, cara, então vai dar certo. Quando a galera fala, excelente ideia, vai, eu falo, tem alguma coisa errada aí. Então, assim, pra gente que tá em casa, tenha coragem de estar ao teu lado, de curtir a tua própria loucura e dizer, cara, eu poderia fazer algo praticamente impossível e eu reúno os recursos necessários para fazer isso. Só que aí tu vais pegar toda essa inspiração e vai se concentrar em ter um foco massa, em falar, o que eu posso fazer para que esse dia consiga dele o meu melhor, né? Qual a estrelinha que eu vou preencher o meu dia, que naturalmente vai me levar para o caminho do sucesso, da felicidade, né? Que, aliás, o caminho tem que ser massa, sabe? A trajetória, você fala, cara, que animal, hoje eu estudei 12 horas loucamente, isso me adrenalou. Um dia de cada vez. Exatamente. Então, no que você pode ser o melhor do mundo? No quê? E mesmo que pareça fantasioso, crie algo diferente, a tua própria forma de estudar, o médico que você quer ser, que pode ser completamente diferente. Hoje você pode ser tudo. Então, assim, voltando no assunto do vestibular, mesmo quem passar para qualquer curso como a medicina, que a gente vem falando muito aqui, você vai poder ser empresário depois. O mundo não é mais o mesmo. Tudo se transformou, tudo mudou. Não é engessado. Não, a gente pode ser tudo, né? E pode ser tudo e pode ser brilhante nesse tudo, levando em consideração que haverão momentos em que haverá um vácuo, momentos em que eu não vou saber quem eu sou, momentos em que eu não saberia o que colocar dentro desse nicho, em que eu vou estar vazia, e que eu vou ter que procurar estrutura para me conhecer cada vez melhor, experimentando. Então, quem vai passar no vestibular é alguém que experimenta, é alguém que fala, eu não sei essa questão, é alguém que confessa, tô mal hoje, não tá legal, e que daqui a pouco tá feliz, que é honesto com aquilo que ele sente, mas que é genial, porque confessa quem é. Show. Diz, o que eu quero é isso aqui, então eu vou lutar. E se eu quero realmente, eu vou encontrar um meio para realizar. Ou seja, alguém que se permita ser humano. Isso! Ter fraquezas isso. E, acima disso, construir vitórias. Isso. Vanessa, sensacional, que prazer, que conversa maravilhosa. E, cara, eles devem estar se perguntando, cara, como é que eu acho essa mulher, meu Deus? Como é que o pessoal te acha, Vanessa? Cuidado, que eles te acham, tá? Assim, ó. Se puder ter e-mail pessoal aqui, já era, vai. Meu Instagram. Instagram. É Vanessa_Tobias. Tá aqui. Uma coisa que eu queria compartilhar. Nós temos 2 cursos grátis em parceria com o Sebrae, que está no nosso site, que é vanessatobias.com.br. Lá tem um desses 2 cursos que chama Liderança e Comunicação, que trabalha, assim, as bases do conforto para tu conseguir vencer. Mesmo com todas as dificuldades, porque eu sei que a gente vai começar um ano agora, estamos começando, e 2018 vai ser o bicho para nós, e dessa vez vai. É importante que a gente sonhe muito grande, mas é importante ter para quem recorrer. E eu espero que quem assistiu a gente possa contar comigo nessa jornada. Compartilhem, eu estou no Instagram, é comigo lá, também estou no Facebook, no site, e a gente poder ter um espaço de não julgamento a quem recorrer para dizer, cara, não tá legal o dia de hoje,
faz parte. E eu sou essa pessoa que quero contribuir com esse processo. Sensacional. E a Vanessa ensina a vencer, mas acima de tudo, ela é uma vencedora, né? Pra gente poder ensinar. Posso terminar com uma? Pode. Que a gente estava falando um negócio da profissão. E aí aqui em Floripa tem um supermercado. E uma das minhas clientes voltou desse supermercado com um balão de gás. E eu falei, o que isso voltou pro curso? Uma galera em sala com um balão de gás. E ela disse, eu fui obrigada a comprar do cara, porque ele estava com uma camiseta escrito, meu balão é de gás hélio. E eu fui perguntar para ele por que isso estava na camiseta, e ele disse que as outras pessoas vendiam balões com gás de cozinha, que era perigoso, que pegava fogo e que murchava mais rápido, mas que o balão dele era de gás hélio. E ela achou aquilo curioso porque ele conseguiu assumir e dizer para si e para o mundo que ele tinha muito valor. Que durante esse ano a gente possa lembrar que o nosso balão é de gás hélio. O mundo é para aqueles que entendem as suas dificuldades, mas que nunca se encolhem diante delas, que aprendem com as medalhas de prata, que aprendem com o simulado que foi péssimo, mas que não rejeitam aquela questão que não sabem fazer. Ao contrário, se sentem desafiados. Então eu desejo que seja um ano animal, extraordinário. Todos nós. E que dessa vez vá. Muito obrigado mesmo, galera. Prazerzaço, então, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau! Um novo ano se inicia e com ele renova-se a sua vontade de ter força e disciplina para estudar muito e conseguir a tão sonhada vaga numa grande universidade. Sabe que o mundo está mudando. Nesse momento, nós estamos passando pela maior revolução tecnológica da história da humanidade. A forma com que as pessoas se deslocam pelas grandes cidades mudou. A forma com que as pessoas consomem vídeos e músicas também mudou. Então, por que você vai continuar estudando usando o mesmo modelo que os seus avós utilizavam? Você não precisa mais perder tempo no trânsito, você não precisa mais aguentar aulas presenciais com interrupções o tempo todo, com bagunça, com perguntas desnecessárias. Eu, com os meus 17 anos de experiência com vestibulares e sendo pioneiro no ensino online do Brasil, sei exatamente como te fazer aprender mais em menos tempo. E foi exatamente pensando em pessoas como você, moderna, com um propósito definido e que não tem tempo a perder, que eu e a minha equipe do Biologia Total criamos os cursos Extensivo Medicina e Extensivo Enem. 2 cursos online contendo todos os assuntos do ensino médio cobrados no Enem e nos vestibulares mais concorridos do Brasil, vistos de forma aprofundada e atualizada, com uma metodologia própria e inovadora. Cursos que foram preparados para você que quer estar numa grande universidade como essa em 2019. E neste ano, uma grande novidade. O Biologia Total agora será Ciências da Natureza. Ou seja, além de você estudar biologia comigo, vai poder estudar Química e Física com professores que já fazem muito sucesso no ensino presencial e que eu fiz questão de trazê-los para o ensino online. São professores com mais de 15 anos de experiência com vestibulares. Imagina você poder estudar as 3 disciplinas numa única plataforma. E como esses cursos irão funcionar? Após se inscrever no Biologia Total, você terá acesso aos planos de estudos semanais de Biologia, Química e Física. E aí, você irá assistir às videoaulas no horário que você quiser, depois vai ler a teoria, resolver os exercícios propostos e fazer o simulado para ver se você aprendeu. Sentiu que aprendeu? Chega, você pode passar para o próximo plano de estudo. Você não vai mais precisar perder tempo procurando material de estudo com qualidade na internet. No Biologia Total, nós te oferecemos tudo o que você precisa para ter sucesso em ciências da natureza. E tudo isso por um preço muito baixo, pois não é preciso cobrar uma fortuna para oferecer ensino com excelência.
Que cursinho te ensina ecologia na savana africana? Ou extinção de espécies nas florestas tropicais do Sudeste Asiático? Em que lugar você vai aprender genética com aulas que utilizam computação gráfica? Em que cursinho você irá aprender química com uma professora que tem pós-doutorado na França? Ou física com um professor formado em engenharia na Grécia? Nosso material didático é totalmente atualizado, feito em 2018 e já contendo as questões dos vestibulares de 2017. Que livro didático te oferece isso? Nós vamos te propor uma quantidade absurda de exercícios para resolver, pois é praticando o que você assistiu nas videoaulas que você irá aprender. Muitos dos nossos exercícios possuem resoluções em vídeo, e se mesmo assim você continuar com dúvidas, pode utilizar o meu time de monitores de Biologia, Química e Física. E qual é a diferença entre o extensivo Medicina e o extensivo Enem? O tempo de estudo exigido. No extensivo Medicina, a carga horária de estudo é maior, justamente para preparar o aluno para os vestibulares mais concorridos do Brasil, inclusive o Enem. Agora, se você não vai tentar Medicina, a sua opção de curso é o extensivo Enem. E mais, hein? Ao se tornar aluno do Biologia Total, você terá acesso a uma infinidade de cursos que serão oferecidos ao longo do ano, como as revisões, os aprofundamentos e o curso Discursivas. O Biologia Total conta hoje com uma equipe grande de profissionais que trabalham todos os dias para fazer o seu sonho se tornar realidade. Nós queremos estar ao seu lado este ano, pois nós sabemos que o nosso trabalho vai fazer você brilhar. Cursos Extensivo Medicina e Enem, Ciências da Natureza. Não lute sozinho pelo seu sonho, pois chegou a hora de você voar mais alto. Vem com a gente!